junto, trocando a sua bagagem com a minha, é diferente do que a gente ficar só, né, nessa questão aí online. Mas precisa de coragem, né? Muita. Eu concordo. E completando o que você falou... Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio na Rua com Vendas e Conexões. Um dia de muito calor, mas nós temos horário marcado que a pessoa está nos aguardando. Hoje vai ser um episódio super legal com uma mulher de muito sucesso, uma mulher, mãe, pedagoga. Então nós vamos falar um pouco sobre escola, nós vamos falar um pouco sobre como o estudo, a forma de ensinar tem mudado. E se você chegou até aqui agora, eu sou o Thiago e por aqui nós falamos um pouquinho sobre vendas, nós falamos um pouquinho sobre conexões, carreira, vida real, bastidores. E eu espero que você fique por aqui, se inscreva, ative o sininho e bora lá, porque aqui dentro do carro, ó, tá muito calor. Vamos ver de quem nós estamos falando hoje. Tudo bem, gente? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Então, sem muitas delongas, não tem como fazer muito mistério. Eu tô aqui com a Gi, diga-se de passagem, minha irmã. Então, Gisele, a Gi hoje ela é coordenadora aqui no colégio. Ela vai falar um pouquinho mais sobre a carreira dela, sobre quem ela é, como chegou até aqui. Gi, obrigado, bate-papo. Sem muito ensaio, sem muito filtro. Então, aqui no canal a gente fala um pouquinho sobre pessoas de sucesso, de carreira, de vida real. E um pouquinho da vida real, eu queria que você contasse pra gente como é hoje o segmento da educação, como isso tem mudado com o passar do tempo, como começou a sua história e como você chegou até aqui. Então, para as pessoas que não te conhecem, primeiro, obrigado, bate-papo, fora do horário, escola fechada, então tá agendado. Sem criança. Sem criança, acho que fica mais silencioso o vídeo. Então não é tão vida real, porque as crianças então, fica muito real. As crianças já foram embora. Então se apresenta, Gi, as pessoas que não te conhecem, como você chegou até aqui, quantos anos você tem, como é a vida real de mãe, professora, coordenadora. Ai, meu Deus, socorro. Bom, primeiro, né, fiquei muito feliz, fiquei muito orgulhosa de também ver a sua trajetória e poder contribuir aí com um pouquinho, né? Já estou aí na área da educação fazem 23 anos. Quando eu comecei lá atrás, comecei como auxiliar de classe, vim assumir turma como professora de educação infantil, depois professora de ensino fundamental, passei por uma escola com que eu trabalhei 16 anos, depois fiquei um tempo em casa, voltei para o mercado de trabalho de novo e quando eu vim aqui para o meu atual emprego, aqui na Escola Vila da Infância, eu já assumi o cargo de coordenação pedagógica. Então fazem 5 anos que eu estou aqui na escola. Nessa loucura toda, né? Mãe de 3 filhos, uma adolescente, esposa, como que é? Mãe de pet, né? Que fala, né? Sim. De cachorro, gato. E a gente vai levando aí toda essa bagagem e pensando como é que a gente pode reestruturar e como é que a gente pode melhorar, principalmente no meu segmento, que é a educação infantil. Né? E em um dos vídeos que você posta, você fala sobre a questão de conexão, né? Sim. O dentista vende a confiança, né? E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Na minha posição, o que eu vendo, né? O que eu passo? Porque estou na posição, a escola, né? É um âmbito escolar, a gente sabe, só que é uma empresa. Né? E eu preciso de vendas, eu trabalho numa escola particular, então uma das frentes do meu trabalho é pensar nisso, como é que eu trago o público, né? Qual é o diferencial da escola? Porque hoje quando um pai se propõe a conhecer uma escola, ele vai conhecer, são diferentes estruturas, se a gente pensar aqui em Americana, diferentes estruturas, diferentes propostas pedagógicas. E aí, será que eu fiz a melhor escolha para o meu filho? Será que a melhor escolha foi essa? E qual é o papel dessa coordenadora nesse primeiro bate-papo? Porque quando ele chega na escola é comigo, né? Então, eu fico responsável de apresentar o espaço da escola, de fazer esse bate-papo e de passar essa primeira confiança. E como aqui a gente atende crianças de 1 ano e meio até a turminha de 5 anos, é essa primeira infância. Muitas crianças nunca foram para a escola, é o primeiro contato, né? Então, assim, e aí, o que eu tenho para te oferecer? E antes de eu ter o que para te oferecer, o que você está buscando? Né? Porque às vezes tem pai que chega aqui e fala assim, não, porque eu quero uma escola extremamente conteudista, porque eu... Não. Então, pai, o que eu vou te mostrar é o outro caminho.
pai, o que eu vou te mostrar aqui é que a gente tem toda essa parte pedagógica, que isso faz a diferença, isso os pais procuram, até porque uma escola particular hoje de educação infantil, a gente sabe que é um investimento, só que mais do que tudo isso, a gente tem a valorização da infância. Aqui o seu filho vai poder ser criança, aqui o seu filho vai andar descalço, aqui o seu filho vai brincar com os bichinhos, ele vai subir na árvore, né? Então, trazer esse pai e conduzir essa conversa para que ele enxergue a educação. Ah, eu estou em busca de uma escola particular, não é esse o nosso objetivo, mas que ele consiga entender o nosso foco. Esse é o meu trabalho num primeiro momento aí, quando eu recebo as famílias. E quando você recebe a família aqui, e você falou talvez que o pai seja muito conteudista, ou ele já passou em outras escolas. Hoje eu não sei, talvez o meu público que esteja assistindo também não saiba. Hoje existe uma legislação, vocês têm um método de ensino aqui no colégio, o outro tem outro, cada um segue livre. Como é que funciona hoje essa metodologia de ensino, esse conteúdo? Porque então, a parte do que você ensina aqui, de subir na árvore, do animal, essa é a vida real, é um pouco do modelo do seu negócio. Uhum. E quando eu vou em outro, como é que você... O parâmetro, assim? Qual é o parâmetro disso? Existe uma legislação? Existe um documento que se chama BNCC. Esse documento é um documento que traz pra gente, enquanto escola, o que eu preciso trabalhar com o meu aluno. Então, vamos lá. Uma criança de 2 anos, lá no documento está escrito que a gente precisa trabalhar cores com as crianças de 2 anos. O que vai diferenciar como é que a gente vai trabalhar cores. Então, lá na escola X, eles vão colocar todos os alunos sentados, vão dar uma folha e vão dizer assim: pintem o quadrado vermelho, pinte o círculo de azul, pinte o triângulo de amarelo. Ele está trabalhando cores. E tá tudo bem, foi a proposta que a escola se propôs a fazer. A outra escola vai dizer: não é desse jeito não. Vamos lá pegar a apostila e vamos reproduzir, vamos pintar 10 círculos de vermelho. Aqui na nossa escola, como é que a gente pode trazer esse conteúdo de maneira que fique significativa? Eu tô falando de uma criança de 2 anos. Tá. Uma criança de 2 anos é uma criança de extremo desenvolvimento motor. Que ela quer correr, que ela quer pular, que ela quer explorar. Será que dá para trazer cores nas brincadeiras? Entendi. Será que dá para eu fazer uma amarelinha das cores? Será que dá para eu fazer uma meleca com tinta e ir nomeando as cores? Aí aqui na nossa escola a gente tem aula de inglês. E aí, como é que a gente introduz uma outra linguagem para as crianças de 3 anos? Que aqui a gente começa o inglês com 3 anos. Será que a professora de inglês tem uma brincadeira que vai falando as cores em inglês? Será que a nossa escola é colorida? Será que tem muitas cores na nossa escola? Então, o que vai diferenciar uma escola da outra é a maneira como a gente se propõe a trabalhar. E isso não tem problema. Isso não tem problema, desde que eu cumpra o currículo. Porque se o seu filho estiver aqui com 2 anos, ele tem que aprender cor. Lá na outra escola, porque se você sair daqui, ele tem que ter a bagagem que se espera para uma criança de 2 anos. Agora, a maneira, isso difere de escola para escola. É a mesma coisa do material apostilado. Então, aqui na nossa escola, a gente trabalha com um sistema objetivo. Outras escolas trabalham com outros sistemas. Mas a maneira como a gente vai trabalhar, a gente tem essa liberdade dentro da educação. Então, a minha filha hoje, ela tem 2 anos, ela precisa saber cores. Mas o como não tem problema. Não tem problema. E é aí que eu acho que a gente também entra nessa postura aí de coordenação, a defasagem do profissional. Né? Porque aí, quando a gente volta no âmbito, né, conexão, no âmbito vendas, como é esse profissional que chega para mim na escola, que ele vai executar esse trabalho, o que eu preciso? Do mínimo da bagagem desse profissional. Sim. E aí esse profissional passou por diversas escolas e ele chegou aqui. E às vezes ele chegou aqui e eu falo: poxa, não era isso que eu esperava, né? Eu esperava que ele já tivesse um outro olhar. E aí entra o nosso trabalho de formar, né? Então, assim, o professor está em constante formação o tempo todo. Mas eu acredito que também, em algumas situações, talvez a área da pedagogia, ela está precisando de um olhar um pouquinho mais atento, né? Será que a gente está indo fazer pedagogia porque é uma faculdade mais em conta financeiramente, é uma faculdade que, né, aos nossos olhos, talvez não demande igual uma faculdade que envolve aí a área de exatas? E aí eu venho recebendo esses profissionais
com essas defasagens que aí a gente precisa fazer o trabalho por trás, né? O trabalho nos bastidores. Então hoje a gente tem reunião pedagógica toda terça-feira, das 6 às 7h30. O que é que a gente pode ir alinhando para que a gente consiga ir formando? Porque tá um pouco angustiante. Um pouco confuso. Nós vamos chegar lá, falar sobre isso, e é um ponto super importante, porque como hoje os pais transferem a responsabilidade, como a formação tem mudado, como a forma de ensinar mudou. Esse é um outro ponto que nos preocupa muito, né? Porque assim, como alguns papéis estão extremamente invertidos, né? E como às vezes a opinião do professor, ela não é validada. Então você chama a mãe, né? Você faz uma observação e você fala assim: olha, mãe, a gente está percebendo que o seu filho precisa de X acompanhamento. Ah, ele precisa passar por uma sessão de fono. E essa criança fica com a gente meio período. Então ele fica aqui das 7h30 ao meio-dia, ou ele está aqui comigo da 1 até 5h30. E aí a mãe fica assim: ai, será mesmo? Aí a mãe te encontra no shopping, comenta com você e você fala assim: ah, imagina, meu filho falou com quase 3 anos. Aí a mãe vai e encontra outra vizinha: não, imagina, eles estão acelerando muito a coisa. Ou chega lá na pediatra, na consulta de 40 minutos, a pediatra fala: não é isso não, a escola tá errada, né? E poxa, essa criança ficou aqui meio período do dia dele. Eu sei que a gente precisa respeitar o desenvolvimento de cada aluno. Então tem aquela criança que vai se sobressair com 6 meses, com 1 ano, com 1 ano e meio. Mas vamos pensar na fala. Dentro da fala, eu tenho que respeitar a criança, o tempo da criança, só que eu também tenho uma régua de desenvolvimento. Então espera, se ela não está aqui, uma luzinha já me acende. E às vezes a gente encontra uma barreira, uma dificuldade, né? Eu sou mãe, então assim, eu sei que não é tão tranquilo, mas é uma certa resistência, né? Ou às vezes você procura uma parceria. Olha, família, vamos pensar junto, vamos trabalhar junto. E a família vai se esquivando, né? Ou não, é a culpa da professora, não é um bom professor, troca o professor é muito bravo, né? No qual deveria ser a gente caminhar junto ali, né? Mais a gente natural, ser parceiro. Né? Mais natural. E assim, a gente só quer o bem-estar da criança, a gente só quer o melhor para a criança, o desenvolvimento nada mais me importa. Mas o desenvolvimento dessa criança, sim. Porque lá na frente, olha, o seu filho passou pela Vila da Infância e lá os professores fizeram essa observação. Então, também é um caminho que a gente ainda precisa trabalhar bastante, conversar bastante, porque a gente vai parando aí em algumas situações. E fora que no mundo que nós estamos hoje, no sentido de bombardeado de comunicação, as pessoas trocando os papéis e o celular deixa... Eu de fato imagino como seja o desafio aqui. Então você hoje forma alunos, você forma os professores, que de certa forma... E os pais. Porque não tem como não incluir. O professor está chegando, talvez ele chegue com outra metodologia. Isso. E como foi você chegar aqui? Quanto tempo você ficou em outra empresa que você disse? Eu comecei com 15 anos. Vamos dar um passo atrás. Como começou a jornada da pedagogia na sua vida? Com 15 anos, eu já cuidava de uma criança em casa. E aí eu soube que tinha uma escola que ia contratar uma auxiliar. Tá. E fui, com a cara e com a coragem. E a direção, né, aprovou. Então você começa a tal dia. E eu lembro como se fosse hoje, que quando eu cheguei nessa escola, eu perguntei, né, o que eu vou fazer? Aí a direção falou pra mim assim: tudo que você sabe fazer. Aquele dia eu quase chorei, porque assim, o que eu sabia fazer, né? E eu comecei a fazer. E eu gosto muito de observar, né? Então, observava um, observava outro, e eu entrei nessa escola em setembro. Então, eu trabalhei em setembro, outubro, novembro, dezembro. Entramos de férias. Quando começou o ano seguinte, eu estava terminando o colegial, e no ano seguinte eu ia começar a cursar a faculdade. E nisso lá você já era auxiliar? Eu era auxiliar de classe, então eu entrei para auxiliar uma professora no maternal. Quando começou o ano, nós tínhamos uma turma de Jardim 2. Jardim 2 são as crianças do último ano da educação infantil, as crianças de 5 anos que estão indo para o primeiro aninho. Era uma sala com 18 crianças e nós estávamos em março, já tinha passado por aquela turma 4 professores e não tinha dado certo. Era uma sala que tinha 18 crianças, nós tínhamos uma inclusão nessa sala... E não tinha dado certo. E a minha coordenadora chegou pra mim e falou assim: Gi, eu acho que você dá certo na sala. O que você acha de assumir, né, essa turma? Eu gelei, porque assim, zero experiência, começando a faculdade. Falei, eu também acho que eu topo. Ela falou, então nós vamos conversar com a direção.
E aí marcou para eu conversar no outro dia. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu entrei na sala da diretora, ela falou assim para mim: a sua coordenadora me falou que ela tá te observando para você assumir o Jardim 2. E aí, o que você me diz? E eu virei para ela e disse assim: eu acho que eu dou conta. Ela olhou para mim e disse assim: se você acha, você não vai dar conta. Aí eu olhei para ela olhou para mim e ela falou assim: ou você dá, ou você não dá conta. E naquela hora, mas me deu um peso, assim, que eu falei: meu Deus, como que eu vou falar que eu dou conta se eu nunca fui pra sala de aula? E eu olhei pra cara dela e falei: dou conta. Ela falou: então tá bom, a partir de amanhã você vai pra sala de aula. E fui. Então, eu acho que essa coragem anda faltando um pouco em alguns profissionais. Anota aí, nós falamos isso no vídeo anterior, coragem. Coragem. E aí eu fui pra sala de aula e comecei a fazer um trabalho, primeiro ano, né? Quem é professor que tá espiando aqui vai saber o que eu tô falando, aquele frio na barriga, né? Tem coisas que a gente vai acertando com o tempo, né? A gente vai ganhando esse amadurecimento, mas eu tive uma coordenadora que deu a mão pra mim e, não, Gi, eu tô com você. E eu caminhei aquele ano. E na formatura, eu me lembro como se fosse hoje dos pais todos emocionados, me agradecendo. Então ali foi o meu início como professora. Quantos anos você tinha, Gi? 15 anos, porque eu fui fazer 16 em outubro, eu assumi a sala no começo do ano. Que legal. Uma menina. E trabalhei aí na educação infantil por acho que uns 5 ou 6 anos, na educação infantil. E aí, engravidei da Gabi, a minha filha mais velha, cansei da educação infantil, fui pro fundamental. Vai fazendo as contas, gente, ó, 16 anos, primeira turma. Eu não falei minha idade. 16 anos, primeira turma, mãe formando a primeira sala. E aí eu fui pro ensino fundamental pra ficar com a turminha de primeiro aninho. Aí fiquei aí mais uns 5, 6 anos com o primeiro, segundo aninho. Aí me encontrei no fundamental, fiquei apaixonada. E aí foi quando engravidei da Luane e recebi a proposta para ir para a coordenação. Então, essa minha coordenadora que lá atrás me deu a mão também, estava gestante, ela ia sair, né? E aí eu assumi a coordenação. Né? O primeiro ano a gente chora, a gente fala: meu Deus, e agora? Sofre. A gente sofre, mas a gente precisa querer. Né? A gente precisa ser ousada em algumas coisas. E eu lembro que uma vez, logo que eu assumi a coordenação, chegou um pai lá na escola, tinha acontecido alguma coisa com a criança que ele chegou muito bravo e ele falou assim pra mim: eu queria conversar com o responsável. E eu disse pra ele: eu sou responsável, eu sou a coordenadora. Não, mas você não serve, eu quero alguém acima de você. Aí eu respirei, falei pra ele: é comigo. O que o senhor precisa conversar é comigo, eu sou a coordenadora. Eu falei: não vou deixar a peteca cair e passar pra direção. Né? E fui com medo, sim, fazer aquela reunião. E fiz aquela reunião e quando terminou, aí eu fui na sala da direção, chorei, contei, ela falou: Gi, é isso, né? Você precisa mostrar essa liderança, que não é fácil, né? Não é fácil. E eu ainda, que sou muito coração, né? Ele é mais razão do que eu, às vezes é confuso algumas coisas. E aí assumi a coordenação, fui embora, trabalhei por 9 anos. E aí engravidei do João, né, meu caçula, e aí foi quando eu precisei ficar em casa um tempo, fiquei por 2 anos. Então eu fiquei lá na escola 19 anos, nessa primeira escola que eu trabalhei. Aí fiquei 2 anos em casa. E para voltar no mercado de trabalho? E nesses 19, na grande maioria das vezes, a metodologia é a mesma? A mesma, isso. Isso muda, Gi? Pode mudar? Um exemplo, hoje você tem uma metodologia. Amanhã, se você quiser mudar, a escola, pode. Mas dentro desses 19, sempre vocês seguiram a mesma? Sempre a mesma metodologia. Essa escola que eu trabalhei de quando eu cheguei até quando eu saí, até hoje, né, que eu acompanho, eu também sei que seguem a mesma. Vai mudando algumas coisas, mas a metodologia em si, o pilar aí essencial, permanece. Aí quando eu cheguei na outra escola, aí eu me deparei com outra metodologia totalmente diferente daquilo que eu estava trabalhando. E aí pensa que os 8 últimos anos na escola foi na coordenação, então a gente esfria do chão da sala de aula, voltei para o primeiro aninho, era uma sala que eu dominava, né, que eu domino aí de conteúdo, mas uma outra metodologia. E aí eu, profissional, me reinventar. E como foi você ser formada em outra? Aí, assim, foi um desafio bem grande pra mim, porque aí algumas coisas eu via e eu tinha que me colocar no papel de professor, né? E estar aberta pra ouvir, estar aberta pra aprender, pra desconstruir algumas coisas que eu tinha construído, porque ali não cabia, né? Ali era uma outra proposta, ali eu precisava me reinventar de acordo com a proposta da escola. E aí eu fiquei lá por 2 anos nessa escola, foi bem na época da pandemia,
E aí, nesse caos todo, né, eu assumi o primeiro ano, aí entramos na pandemia. No meio do ano, uma professora do 5º ano saiu. E aí, a minha coordenadora falou pra mim, você quer assumir o 5º ano? Você dá conta. E aí, nós fomos de aula online para uma escola de uma metodologia totalmente diferente e dei conta, né? Trabalhei com o 5º ano, começamos o ano seguinte, foi quando surgiu a oportunidade aqui no Vila da Infância, né? Na época, a escola aqui ainda não existia, então era o Colégio Objetivo, e eles estavam nessa época de organizar, né, construção, essas coisas. Tinha uma coordenadora do fundamental, só que eles estavam em busca de uma pessoa para educação infantil. E o meu papel, quando eu entrei aqui na escola, era vender a escola. Só que eu precisava vender a matrícula para um ambiente que ainda não estava formado. Não tinha nada aqui. Vou vender a matrícula de uma escola que ainda não existe. Só tinha construção. E aí o meu papel era, Gisele, você está sendo contratada porque os pais que entrarem em contato com a educação infantil, você vai vender a escola e você vai lá mostrar o espaço para os pais. E a gente precisa de aluno. E a escola não existia. E a gente precisa de aluno. Porque se a gente não tivesse aluno, consequentemente não ia ter o meu emprego. Tá bom. Vamos tentar, né? E eu cheguei aqui na escola em agosto. Então, a escola particular geralmente começa aí em setembro, outubro, né? Esse processo de matrícula. E eu lembro que uma das visitas era um pai que ele tinha 2 filhas. Uma lá no Fundamental e uma aqui. Então, lá no Fundamental, a escola do Objetivo, né? Já há quantos anos existe aqui em Americana, tranquilo. Apresentei a escola, a proposta pro pai. E aí chegou aqui no infantil. E eu vinha aqui no prédio com o pai e falava assim pra ele e pra mãe, olha, aqui nessa sala vai ter isso, ó, vai ter desenhos na parede, ó, vai ter armários. E não tinha nada, só tinha sala. E fui apresentando a escola. E o pai concordando comigo, e a mãe também. No final da conversa, ele falou assim pra mim, difícil, né? Porque eu tenho que acreditar em você sem ver nada. E eu disse pra ele, realmente, eu te entendo, realmente é difícil. Sim. Mas eu estou dando a minha palavra pra você enquanto coordenação, enquanto profissional. O que eu te vendi é o que vai acontecer. Tá bom, ficamos conversados. Na outra semana ele mandou os documentos e fechou a matrícula aqui com a gente. E essa criança ficou 2 anos aqui comigo. E quando ela saiu, ele chamou o meu diretor e disse assim, olha, eu tenho que te dizer uma coisa. Quando eu cheguei aqui, não tinha nada. Eu só fiquei com a palavra da Gisele. E hoje, né, a menininha se formou, foi pro 1º aninho. Quando a gente tá saindo da escola, fica só a nossa gratidão de ver que realmente aconteceu, né? Realmente a escola abraçou e a gente vê o desenvolvimento da nossa filha. Então, eu acho que isso é essa questão do compromisso, né? De se reinventar, de fazer a diferença. Não foi fácil para mim, porque quando eu cheguei aqui, também não era uma proposta igual à primeira escola que eu trabalhei, nem como a segunda escola. E aí eu estava na coordenação, eu precisava organizar toda esse currículo. Já tinha, né, o começo da história da escola, mas organizar e fazer acontecer foi a minha outra reinvenção. Deu certo. Quando nós chegamos aqui, nós tínhamos 14 alunos, se eu não estiver falando enganado para você, fazem 5 anos. Hoje nós estamos com 110 alunos. Legal. Né? Então é fruto do nosso trabalho e vai mostrando que a gente está no caminho. É um passinho de tartaruga. Bacana, mas e o legal é que quando você tem esse feedback, um aluno que se forma, um aluno que deixa, e os pais, de fato, aqueles primeiros ainda do exemplo que você disse, então mostra que, de fato, o trabalho, né? A metodologia, a confiança, porque, é um relacionamento. Eu vou deixar minha criança aqui. E de extrema confiança, né? Exatamente. De extrema confiança. E hoje você ocupa o papel da coordenação aqui. Isso, num trâmite aí para direção. Tá. Seja a direção, seja a coordenação, para quem está assistindo e para que talvez eu não conheça com a profundidade que deveria, qual é a diferença do papel do coordenador e do professor? Porque hoje você não tem uma sala. Sim. Não tem uma sala de aula, você não tem? Não, tá. Não. E a escola não deixa de ser uma empresa. Então, para quem está assistindo, para quem tem a vontade da pedagogia, como que é essa estrutura aqui dentro? O professor, ele assume a sala e tem a responsabilidade do aluno. Uhum. Como que é a sua equipe? Como que é o seu papel? Onde ficam as cadeiras de cada um? E qual que é as funções aqui dentro da empresa, a escola? Hoje, aqui na escola, nós temos uma secretária, vamos pensar nas equipes de frente, né? A equipe de frente. Nós temos uma secretária e eu.
né? Então a secretária vai fazer toda essa parte mais financeira, cobrança, essa parte mais burocrática, Tá. né? E aí, comigo, fica a frente pedagógica enquanto coordenação. Então, hoje o professor vai fazer um planejamento do que ele vai trabalhar na semana com essa criança, com essa turma. E aí, toda segunda-feira, o professor vai me mandar essa planilha, esse planejamento. Olha, Gisele, eu tracei isso aqui para minha semana para os meus alunos. E aí, eu vou ir questionando esse professor. Mas espera, você colocou isso, né? Me conta um pouco como você vai fazer. Então, eu fico na parte da organização aqui em cima. Eu ajudo a organizar. De garantir que vai ter que aprender o amarelo. Isso, exatamente isso. E o professor fica na garantia de que ele vai executar. Entendi. Entendeu? Então, assim, ó, eu vou coordenando essas atividades para que o professor consiga executar. E aí entra o auxiliar de sala, que ele vem para auxiliar esse professor. E dentro dessa dinâmica, entre os professores especialistas. Então, a gente tem o professor da turma e hoje aqui na escola a gente tem o professor de inglês, o professor de educação física e o professor de artes cênicas. E esses caras são especialistas. Isso, que eles vêm para complementar o currículo da professora da sala. Entendi. Então, enquanto eu estou trabalhando lá com as crianças, o meu aluno não consegue segurar o lápis corretamente. O que esse professor de educação física pode trabalhar de coordenação motora, tanto desse corpo como um todo, como uma coordenação mais específica, para me auxiliar lá na sala? Como é que o professor de artes cênicas traz a dança, a música, os movimentos, para que a gente trabalhe o corpo para que reflita lá na sala? E lá no inglês? Né? Então, aí os especialistas vêm para organizar, para nos ajudar. E aí a gente tem as meninas, né, que nos auxiliam aí com a questão da limpeza, o pessoal da cozinha, mas nessa frente, o que difere, eu acho que o meu papel do professor é que quando você chega angustiado aqui na escola, enquanto pai, é comigo primeiro, né? Depois você marca um horário para conversar com o professor. Então, num primeiro momento é o contato eu e família, eu e os alunos. Entendi. O aluno tá com dificuldade. Gi, vamos observar? Hoje eu assisti aula. Hoje a minha tarde toda foi dentro da sala de aula, né? Gi, olha, eu tô com uma dificuldade aqui, me ajuda. Um olhar de fora, que não tá ali o tempo todo envolvido, tem uma outra visão. Né? Olha, Pro, eu acho que se você fizer desse jeito dá mais certo. Pro, se você mudar a estratégia aqui vai dar mais, o resultado vai ser diferente. Então aí eu vou entrando, atuo na sala de aula, mas num segundo plano, né? Não como professor. E aí o seu papel hoje de liderar essa galera é garantir que efetivamente dentro daquele ciclo que ele tem que aprender o amarelo, ele tem que aprender. E como é que você garante que de fato o aluno está absorvendo? Existe uma pesquisa, você chama o individual do aluno e fala, hoje eu vou fazer uma pesquisa de campo. Olha lá, seria mais fácil, hein? Não sei, eu acho que é uma dúvida que talvez exista. Nós temos com as crianças maiores uma atividade que a gente chama de atividade diagnóstica. Então, quando o aluno chega aqui na escola, o aluno de 3, 4 e 5 anos, a gente faz uma atividade, vamos pensar assim, de desenho. Então, a gente pede para a criança fazer o desenho da figura humana. Tiago, desenha para mim um amiguinho da sua sala. Ou, Tiago, você consegue desenhar você aqui para mim? Por que a gente pede o desenho da figura humana? É o desenho mais completo, né? Que a gente consegue ver toda essa distribuição. Então, você chega, você faz esse desenho comigo aqui em fevereiro. Quando tá lá em junho, eu peço a mesma proposta para você fazer. E lá em dezembro também. Então, além de eu conseguir ver o desenvolvimento do aluno, eu vejo o trabalho do professor. Olha, né? que legal, que então, legal. A gente faz isso nas frentes de desenho, escrita, números, né? Então, as crianças às vezes chegam aqui e falam assim, tem nível que a gente fala assim, escreve seu nome. Aí a criança põe um monte de bolinha. Aí depois, quando você repete a atividade, ela fala assim, eu consigo escrever meu nome, mas eu posso olhar no crachá? Aí você deixa eu olhar no crachá. Aí a letrinha ainda sai, né, espelhada, não sai ainda com forma muito definida. Quando chega lá em dezembro, você fala assim, e aí, Thiago, você consegue escrever seu nome? Agora eu consigo escrever sozinho, né? É uma maneira como uma das frentes da gente avaliar o aluno. Fora isso, tem as observações diárias, né? E aí a gente também tem as reuniões de pais. A gente também faz 3 reuniões de pais no ano, que a gente faz um relatório descritivo desse aluno contando como está o desenvolvimento. E professor, uma dica aí para quem é professor e está assistindo, caderno e caneta, gente. Então assim, o professor precisa anotar, né? A gente não dá conta de lembrar tudo. Então olha, eu tô anotando aqui que o Thiago não tá segurando no lápis corretamente. Eu tô anotando aqui que o outro fulaninho ali, eu pedi para contar até 5, chegou no 3, ele não conta mais, né? Ele se perde nessa contagem. Então o professor na sala com esse olhar individual. Sim, esse olhar individual e esse olhar desse observador, né? Então o professor precisa criar as estratégias. O aluno vem na escola para brincar. Brincar por brincar, ele brinca lá em casa com a avó.
Aqui na escola, não. Aqui na escola, a minha brincadeira precisa ter uma intenção pedagógica. Então, esse professor precisa observar esse aluno. Quando eu tô lá no tanque de areia, será que o aluno tá dividindo? Né? Será que ele brinca faz de conta de fazer bolo? Não, não brinca. Se ele não brinca de fazer bolo, não brinca de comidinha, quando você chegar lá no primeiro ano e pedir para ele inventar uma história, ele vai ter dificuldade de organizar essa narrativa, né? Então, porque primeiro ele vivencia, ele cria, depois ele traz para o papel. Então, como é que esse professor está observando esse aluno para fazer boas perguntas? Como é que esse professor está observando esse aluno para desequilibrar? Nossa, mas será que não está faltando nada mesmo? Vamos olhar lá no espelho, olha bem o seu desenho, né? Então, o professor precisa se colocar nesse papel de observador, né, de questionador, de o que está precisando aqui para minha turma, para o meu aluno. Por isso que a gente faz o planejamento durante a semana. Eu vi que essa semana tal coisa aqui está em defasagem, eu preciso puxar um pouquinho mais. E aí vem aquele documento que eu falei da BNCC para não me deixar me perder. Olha, você também precisa trabalhar isso, mas ó, vamos ficar de olho aqui que esses conteúdos você precisa dar conta, né? Muito legal, eu não conhecia com essa profundidade o quanto de detalhe tem a pedagogia e por trás da formação. E o professor observador, adorei. E como é que você acha hoje, de forma ampla, eu sei que tem pessoas que fazem isso com muita facilidade, com muito sucesso, e tem outras que não. E como é que é o papel do pai hoje, observador? Porque hoje está todo mundo sem tempo, todo mundo na loucura, e muitas das vezes eu vou descobrir alguma necessidade do meu filho na escola com esse aluno observador. Então você acha que hoje, no mundo tão complexo que nós estamos, você acha que falta dos pais serem mais observadores? Eu não acho que falta dos pais serem observadores. Os pais são observadores. E tem me surpreendido de um tempo para cá o quanto esses pais estão muito bem informados. Positivamente? Positivamente, né? Isso e às vezes assim, você vai apresentar a escola e eu vejo que agora os pais têm argumentos para conversar comigo. Quando em algum tempo aí atrás era mais a minha fala, eu tô ouvindo, né, e tá tudo bem. E hoje já não, já tem pai que questiona, e às vezes você fala assim, porque a gente trabalha com uma atividade... Não, mas o meu filho tem 3 anos, eu quero que ele seja criança, eu quero que ele corra. Então a gente tem famílias, sim, que já estão de olho, né, nessa primeira infância, e a gente tá muito munido de informações, né. O que eu vejo o que falta às vezes para as famílias é dar esse crédito pro professor, né, e fazer esse trabalho junto. Às vezes a família é extremamente ansiosa e aí, não, eu já fui, eu já levei, que bom. Eu acho que a gente nunca peca pelo excesso, né? E às vezes fala assim, vamos esperar mais um pouco. Eu não tô preocupada com isso. Ele só tem 3 anos. Ele só tem 2 anos. Mas ele vai crescendo, né? E uma fala que eu uso muito é assim, o aluno vai passar por mim. A criança que ficar muito tempo aqui no Vila, ele vai ficar 5 anos. Depois, ele vai ser seu filho para sempre. Então, assim, ele não vai ser meu aluno para sempre. Ele vai passar por mim, ele vai passar pela escola. E enquanto ele passar pela escola, é a minha função, enquanto escola, fazer o diferencial na vida dele. Mas se você, pai, não quer, eu também preciso respeitar, né? Porque o filho é seu. O filho não é meu, né? É difícil, o professor chora, às vezes o professor fica bravo. Gisele, não é possível, olha aqui, né? E tem família que não quer tirar essa venda, né? Então, mas que tem família que observa assim, que tem família que traz pra gente. Olha, eu observei lá em casa que quando vocês mandam a tarefa, ele não tá conseguindo desenhar. E como que tá aqui na escola? Tem muitos pais que vêm questionar a gente. E isso eu acho ótimo, porque você tá parando pra olhar um pouquinho do seu pequeno. E na educação infantil, tem hora que não tem esse valor. Tô pagando a escolinha. Ele vai para a escolinha, né? A educação infantil... Meio que o papel do babá, né? A educação infantil precisaria ser vista tão séria quanto a faculdade. Porque se eu preparo essa criança, ela vai ter frutos depois para a vida escolar dela toda. Se aqui ficou uma defasagem, não vai. Não vai, não caminha, né? A gente vai tropeçando, a gente vai caminhando. E aí, quando o pai tá afim de falar, não, olha, realmente, eu percebi que a minha filha tem essa defasagem, entra o trabalho do especialista fora da escola, do psicopedagogo, do fono, da psicóloga, que tem um outro olhar que eu não tenho, um olhar clínico. Porque aqui na escola eu vou dizer assim, olha, a filha do Thiago tá com dificuldade em fazer letras. Aí a psicopedagoga vai fazer um trabalho clínico. Aqui eu vou olhar a sua filha como um todo, num grupo de 12 crianças. Ela vai ter um comportamento, certo? Na sua casa, com a relação pai e mãe, ela vai ter um outro tipo de comportamento. E na clínica,
com outro tipo de profissional, uma outra abordagem e um trabalho individual. Como ela vai se comportar? E aí a gente precisa se unir e traçar o melhor plano para ela. E se a gente não tiver conectado e cada um trabalhando para um lado, não adianta insistir. Né? Eu fiquei muito feliz e surpreso com a sua fala, que o comportamento dos pais tem mudado. Eu esperava que nós tivéssemos uma regressão, e que bom que não. Eu não vejo como regressão. Eu vejo que, assim, às vezes, né, o sentimento de professor fica nessa questão de regressão, de ser validado a profissão do professor. Né? Quem é a professora para vir falar para mim que meu filho tem que aprender a amarrar tênis? Né? É a professora que está acompanhando seu filho todos os dias, que está vendo que o amarrar tênis tem todo esse trabalho da coordenação motora que vai fazer a diferença aqui. Então isso às vezes tem sim, de não validar. Mas a informação para os pais, pelo menos aqui no Vila, eu percebo que os pais estão munidos de informação, sim. Muito né? bom. Eu fico muito feliz com isso, porque em um mundo tão complexo ainda tem um pouquinho deveríamos talvez ter mais. Estarmos mais à frente. Mas que legal. E como que é agir em casa? É 100% professora? Agir, desconecta, tira... Não, eu tenho uma fala muito séria sobre isso. Que na minha casa eu sou mãe, né? Tem os mesmos perrengues que todas as famílias têm, dificuldade para fazer tarefa, dificuldade para estudar. Em casa eu sou mãe. E eu acho que isso a gente também tem que ter muito cuidado, né? Às vezes você vai encaminhar o filho da psicóloga para uma psicóloga. Não, eu vou fazer um trabalho em casa. Não vai, porque em casa a relação é familiar, é um outro tipo de laço. Então, em casa, a Gisele é mãe. Certeza? Aí essa parte eu não preciso dar muito detalhe. É certeza. Quase certeza. Ô Gi, e como que é, as crianças estudam aqui? Como que é a escadinha das crianças lá de idade? Hoje, né, a Escola Vila da Infância tem uma parceria com o Colégio Objetivo, então nós trabalhamos com o mesmo sistema, né, o sistema Objetivo, então a gente tem essa parceria. Hoje a Gabriele está no 2º colegial, a Luane no 7º ano e o João Victor no 2º ano, né, os 3 estudam no Colégio Objetivo. Os 3 são filhos de professora, né? Então já estavam na outra escola comigo lá atrás. A Gabriele começou a ir para a escola com 5 meses, né? Foi para o berçário, período integral. A Luane, quando foi para a escola, foi com 7 meses. O João, que teve uma colher de chá, que foi a época que eu me ausentei, né, da escola, que ficou 2 anos comigo. Quando eu voltei para o mercado, voltou comigo também, né? Então, assim, administrar, né? Eu brinco e dou risada. E se colocar no papel de mãe e não de professora também não é uma missão fácil, né? Que em casa eu tenho que me comportar como mãe. E às vezes falo, ai meu Deus, não. E às vezes as crianças falam, não, mãe, você não sabe isso, é a minha professora que sabe. O professor sempre tem um peso maior, né? Mãe, a minha professora sabe, você não sabe. Não, eu sei sim, né? Então, e se colocando nesse lugar de mãe também, né? Não é fácil. Que horas são? Estamos aqui ainda, né? 7 horas da noite. Para conseguir conduzir tudo, para ter esse crescimento, para eu pensar na minha vida profissional, né? Porque se eu quero evolução, essa profissional precisa estar em busca disso. Mas eu também quero ser mãe, quero estar em casa fazendo janta. Eu também quero ser esposa, né? Então, equilibrar tudo isso é o meu maior desafio, né? E tem dado certo. Medicada tem dado certo. Tem funcionado, todos vivos, tem funcionado. Então, assim, não é fácil, né? E por isso que eu falo assim, quando a gente vê essa defasagem do profissional, será que ele está disposto a abrir mão? Porque você vai cedendo. Hoje eu fico na escola até mais tarde, amanhã eu tento ir embora um pouco mais cedo, e você vai equilibrando para que você consiga fazer tudo. E às vezes as pessoas não estão dispostas a isso. Não, eu quero entrar eu quero sair às 5, eu quero ganhar X valor, e é isso que importa. E aí você não se destaca, né? Então, assim, quantas coordenadoras existe, né? Vamos pensar em Americana para ser micro, né? Quantas coordenadoras existe? E o que a Gisele tem de diferente das outras coordenadoras? A Gisele aceitou pagar o preço. Né? É muito que a gente fala. Então é isso. O que a Gisele vai fazer de diferente? Eu preciso me destacar, senão eu vou ser mais uma coordenadora na cidade americana, né? E esse lugar me dá um faniquito. Ô Gi, essa é a próxima pergunta, então a gente já caminha para a reta final aqui do nosso bate-papo, entender um pouquinho do seu negócio, entender um pouquinho da profissão. E aí, indo para a reta final, é uma pergunta que eu vou fazer e talvez você tenha respondido ela agora.
Então a galera que está começando agora, nós falamos muito nesse bate-papo sobre coragem, você acabou de falar sobre pagar o preço, você estava chegando na faculdade e teve a coragem de assumir uma sala, você tem a coragem de 7 horas da noite estar aqui fazendo bate-papo comigo, porque esse vídeo pode ter um alcance, se conectar com outra pessoa, Sim. se conectar com outro pai. Então é um pouco desse meu papel aqui no canal, que é vendas e conexões. Então é essa mensagem chegar para mais gente. E hoje eu também liderando pessoas, só que no varejo, diferente do seu, a galera não quer pagar o preço, a galera quer ganhar muito dinheiro, quer trabalhar pouco, os professores ou qualquer outra mão de obra vem com muitos vícios, muitos vícios, não estão dispostos a ceder. Então essa galera que está chegando na faculdade, que foi agir há 15 anos atrás, ou a galera que está querendo migrar de profissão, qual é a dica que você deixa para que uma pessoa não seja mais um? Eu acho que assim, ó, na área da educação não dá para ser mais um. Eu quero muito que lá na frente o meu aluno me encontre e fale assim, você foi minha professora, né? E para isso eu preciso pagar o preço. Então, ter coragem, ter ousadia, abrir mão de muitas coisas para pensar nesse lado profissional, não tem como, né? Ou você estaciona, né? Ou você quer o mais. Tem um curso, a situação financeira não está muito legal. Tem um curso online? Hoje o computador está aí, a internet está aí. O que a gente pode fazer? Tem muitos cursos gratuitos. E às vezes eu vejo que nem é essa força de vontade de entrar. Curso de música para educação infantil, né? Eu não consigo ir fazer online, mas eu vou fazer, eu não consigo fazer presencial, eu vou fazer online. Mas eu vou fazer aí uma reserva, porque eu sei que o professor X é famoso dentro da educação, para eu fazer um curso, né? Eu vou me especializar. Então, assim, ó, é ter essa ousadia que esse retorno vem, né? Quando a gente chega lá, né? Eu ainda quero chegar muito, né? Lá, não é fácil. É difícil, é cansativo, né? Quantas vezes no meu primeiro ano de faculdade eu tinha que escolher? Ou eu jantava ou eu tomava banho. Mas eu escolhi que eu queria a sala de aula. E eu queria dar o meu melhor. Então eu levava coisa pra fazer na faculdade, tô lá ouvindo, e tô cortando, e tô fazendo tal coisa, e tô pensando no projeto. Então estar disposto a se desdobrar, a fazer acontecer, é o que eu vejo que vai esfriando, né? E o pessoal que vem, acho que nessa geração, na nossa frente, né? Depois da nossa... Não deu certo aqui, muda, vai pra lá, não deu certo lá, não se adaptou, vai na outra escola, vai pra outra escola, eu acho que não é isso. E nunca se encontra, né? Eu acho que é se fidelizar, ter a sua carinha, ter a sua marca na escola. O Thiago que trabalha lá no Summers Club, eu conheço, né? Já faz tanto tempo. Então, assim, às vezes é passagem, né? É passagem. Então, assim, ó, não deixem de ir atrás de curso. O professor precisa estar se atualizando o tempo todo, né? Eu sou auxiliar, não quero entrar como auxiliar. Gente, estando dentro da escola como auxiliar, eu sei que auxiliar, né, a grande maioria do auxiliar que entra na escola é período integral. E às vezes, você fala, poxa vida, né, tô estudando, eu quero ser professor, mas você tá dentro da escola. Às vezes a gente liga para fazer entrevista e fala, não, eu só quero como professor, eu não quero como auxiliar. Se você tá dentro da escola fazendo um trabalho bacana como auxiliar, você já sai 100 pontos na frente de quem tá chegando, né? Então hoje é se estar disposto, né? Que às vezes a gente vê, não, tá tudo bem aqui, né? Vamos pra aula online mesmo, mas o estar junto, se conectar com pessoas faz a diferença. Quem tá na área da educação, fazer um curso presencial de, sei lá, de brincadeiras, tá aqui junto, trocando a sua bagagem com a minha, é diferente do que a gente ficar só, né, nessa questão aí online. Mas precisa de coragem, né? Muita. Eu concordo. E completando o que você falou, em um vídeo anterior nós falávamos exatamente sobre isso. Eu sempre preciso, talvez, dar um passo atrás para que eu consiga chegar onde eu quero. Sim. E se eu comecei aqui hoje como auxiliar, se eu estou pagando o preço, só tem como você ficar um pouquinho hoje aqui, se eu estou pagando o preço, eu estou sendo visto e estou dando o meu melhor, e eu faço aquilo porque eu gosto, Sim. Não tem como não ser notado. Então você vai dar certo. Vai dar certo. Mas as pessoas não conseguem ver isso a longo prazo. Não, eu vou ficar hoje 10 minutos a mais no meu horário? Eu vou abrir mão, né, de 10 minutos? Não, só que é isso, você está construindo, né? Você tá fazendo a sua carreira, você está sendo visto. Você está dando um passinho de cada vez. Sim, você está subindo um degrauzinho. Tá, então nós temos 3 perguntas. A primeira já foi. Segunda, esse vídeo ele vai ficar para a eternidade. Eu tô vendo, eu tô ali de olho nos Esse vídeo vai ficar para a eternidade. Para a Gisele daqui a 10 anos.
o que você diria para ela? Então, daqui a 10 anos você vai assistir, qual é a mensagem que você deixa? Não desista. Você é capaz, vai ser difícil, vai ter muitos desafios e vai ter hora que você vai falar, chega, não é mais pra mim, mas eu tenho certeza que você vai conseguir. Né? Eu tenho pensado muito sobre isso, o que eu quero pra mim. Né? Fácil não é. Muitas vezes já falei, não venho mais, né? Vou desistir, vou pegar minha bolsa. Quem disse que ia ser fácil, né? Para chegar lá, quando a gente vê, né, as pessoas que a gente se inspira e você fala, nossa, olha, fulano já tá ali. E lá atrás, é legal ver ele lá na frente, né? É uma delícia você sentar e ver uma palestra do Cortella. Você fica ali assim, né? E para ele chegar até ali, né? Então, assim, a Gisele não pode desistir, que ela vai conseguir. Adorei, tá filósofa, tá filósofa. E a terceira pergunta, o que você precisou aprender? Por quê? Hoje você é uma pessoa de sucesso, você começou da sala, você começou do degrau 1, mas talvez você precisou aprender, seja liderar pessoas, seja comunicação, o que não te ensinaram. Porque nem tudo a gente aprende na faculdade, é muito teoria. Então o que você precisou aprender? Nada, né? Eu precisei aprender a delegar. Né? Na posição que eu estou, ninguém me disse que seria difícil você falar assim, Thiago, eu preciso que você faça isso. E esqueci, né? Porque eu tô nessa posição de liderança, porque eu pedi pra você fazer e o meu papel é só, Thiago, e aí, você já fez? Deixa eu só checar. Garantir que foi executado. Então eu preciso garantir. E muitas vezes eu quis estar no operacional. Não que eu não possa, mas eu tenho outras prioridades, né? Eu precisei aprender a dar um passo para trás. A dar um passo para trás e, ao mesmo tempo, estar 2 passos à frente da minha equipe, né? Não é ser mais que ninguém, mas muitas vezes o professor vai chegar e falar assim para mim, eu tô com uma dúvida, uma atividade de número, você me ajuda? Eu preciso conseguir ajudar. Pode ser que na hora eu fale, olha, Thiago, agora eu não consigo te responder, mas eu preciso conseguir depois te responder. Não dá para eu dizer, Thiago, eu também não sei, né? Porque o meu cargo me exige isso. Então, se posicionar, liderar, que pra mim é um desafio, que eu falo que às vezes eu acabo sendo muito coração, não, eu entendo, não, tem coisas que não dá pra entender, né? É uma pirâmide, né? É uma empresa, eu cobro, eu sou cobrada, sim, eu preciso apresentar resultados, então isso ainda é um desafio aí pra mim, mas eu tô melhorando, um passinho de cada dia. Mas é isso. Eu também acho que não é fácil, ainda mais hoje, nós estamos na posição de liderança, então liderar pessoas com toda a ansiedade do mundo que nós falamos... toda essa parte emocional, né? Nós falamos nesse bate-papo, não é fácil, porque não quer pagar o preço, às vezes eu preciso de 10 minutos, não consegue, não está a fim de desenvolver, então eu me coloco na sua posição, hoje eu acredito que o maior desafio nosso é liderar pessoas. Essas são as 3 perguntas, mas tem um extra que a gente sempre usa como corte aqui. Propositalmente. Quem é a outra pessoa que deveria gravar com a gente, que tem bastante conteúdo, que eu vou usar esse corte para convite? Então vamos pensar, vou jogar, lógico, vou vender a sardinha, né, pro meu lado. Se a gente pensar nesse âmbito escolar, né, e a gente pensar numa visão um pouquinho diferente da minha, que talvez eu trago mais a visão do todo, né, e a gente quiser falar um pouquinho mais dessa visão mais dentro da sala de aula, mais da relação com o aluno, eu acho que eu teria uma professora muito bacana para te indicar, né? Fica o meu convite para a Micaela, né? Acho que a Mica traria muito esse olhar, né, voltado mais para a sala de aula. E também, se a gente, olha, amiga, tô vendendo seu peixe, e se a gente fosse pensar nessa ideia da conexão, da venda, ela também tem um trabalho paralelo com as redes sociais. Que legal, né? Legal. Então, ela conta um pouquinho dessa vida da maternidade, desse dia a dia, como que ela lidera. Ela trabalha na escola como professora, ela faz um trabalho numa clínica como psicopedagoga, também tem uma filhinha, né? Então, como é que ela também se organiza em diferentes âmbitos. E ela também teria o olhar para contribuir com a gente com essa parte clínica, né? Desse legal. Profissional clínico que eu trouxe, né? E quando a gente cai na rede social e joga lá, né? E aí, como é que a gente recebe tudo isso de volta? Então, eu acho que isso também ela poderia trazer, né? Para conversar um pouquinho, para discutir aí, eu acho que daria certo. Esse convite é para você, Mica. Então, estamos esperando, hein? Estamos esperando. Gi, obrigado. Obrigado pelo nosso bate-papo. Somos nós.
Ó, eu acho que vale um joinha, vale você compartilhar esse vídeo, concordo. deixar no comentário, deixa seus comentários. Escrevam lá, Gisele, volte, adoro conversar, gente. Nós vamos combinar uma palavra pro final. Quem assistiu até o final, escreve o quê lá no comentário? Pedagogia. Escreve aí, pedagogia. Para as pessoas? Legal. Pedagogia. Calma aí, gente, que eu tô me inteirando da parte mídia aí. Pedagogia. Vou saber que você assistiu até o final. Você não conhecia a escola, com essa profundidade, eu também não. Então, tá aqui. Fica o convite, né? Vamos fazer a propaganda da escola. Fica o convite, gente. Posso deixar as redes sociais? Pode, com certeza, vai ser um prazer. Então, aqui na descrição vai ter rede social da Gi, vai ter rede social da escola, tem os links para você se conectar, conhecer um pouquinho do trabalho aqui do colégio. Então, deixa seu like, deixa seu comentário. Obrigado por você assistir até aqui. Duvido que você conhecia a pedagogia com essa profundidade. A educação infantil mais específica. A educação infantil mais específica, que merece todo esse olhar. E nós, como pais, nós não sabíamos dessa estrutura. Obrigado você que ficou até aqui. Gi, é isso. Obrigado, bate-papo. Até mais. Até a próxima, gente. Valeu. Tchau.